Olá, programas Café com Líderes, aqui na Sara Brasil FM 89,1 e também nas nossas redes sociais, através do @Café com Líderes Oficial, você pode acompanhar esse e outros programas. Siga o nosso canal do YouTube, deixe a sua curtida, né, que vai ser muito bom ter você como seguidores. Hoje, eu tenho o prazer imenso, estou conhecendo hoje aqui Um prazer. esse pastor, né? Então, mas eu fui pesquisar um pouco da vida dele. É um prazer imenso conhecer o pastor Renato, hoje da comunidade Nova Geração. Estava aqui em bastidores trazendo alguns segredos aqui. Olha, muitas igrejas aqui de Florianópolis têm o dedinho do pastor, né? Pai, casado com a Cristina. Isso. Também manda em casa igual a minha? Mesmo. Mesma coisa, né? Pai de 2 filhos. Um casal. E é até avô, né? Jovem desse jeito, um avô. Meu Deus. Pastor, formação em missiologia, que eu quero entender depois um pouco melhor o que é essa missiologia, como que é. Também teólogo formado, né? Isso. Hoje dirige a sua igreja. Isso. Né? Seja muito bem-vindo ao programa Café com Líderes. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder estar atendendo esse chamado, poder falar com aqueles que nos escutam, aqueles que estão nos vendo também, né? E o desejo do meu coração é que a gente possa estar somando, né? Com cada um que parou, que deu atenção para tudo que a gente vai falar aqui nesse tempo. Que legal. Pastor, o senhor não veio de lar cristão, né? O senhor se converteu. Me conta, né, resumidamente ali, dessa história de vida da conversão e do momento da conversão, se já queimou no coração, falou, não, meu chamado é pastoral. Como que foi isso, pastor? Então, deixa eu falar para ti e para todos esses que estão nos escutando, né? Que foi um fato muito importante na minha vida, né? Lá na década de 90, né? Era um jovem ainda, sou natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Vim para cá como todo mundo naquela época, que gostava de pegar onda, andar de skate, né? Coisa boa, Coisa né? boa. Então, aqui com esse paraíso que nós temos aqui, dessa natureza, vim para cá com esse intuito, conheci a mulher que hoje é minha futura esposa, né? Minha atual esposa. Né? Uhum. E chegando aqui, a gente teve o primeiro filho e ele nasceu com um problema respiratório e não desenvolvia. E um dia na casa de uma pessoa, essa pessoa estava recebendo um pastor lá e o pastor nos cumprimentou, conversou conosco. E aí viu que o menino não estava respirando bem, perguntou o que ele tinha, minha esposa dizendo que a gente ia no médico para ver, e ele disse assim, eu sou o pastor, eu posso orar pelo filho de vocês? Eu de berço católico, a minha esposa também, né? E sabendo que ele era crente, a minha esposa disse assim, olha, a gente não conhece muito, não crê muito. Aí ele disse, mas eu gostaria de orar com a fé que eu tenho. Uau. E eu achei isso muito interessante. E ele orou, inclusive ele falou o que queria acontecer, o que Deus estava revelando para ele. Nós fomos para o médico, meu filho foi internado e ele disse naquela noite que meu filho estava sendo curado e realmente foi curado, os médicos não sabiam como. Ele tinha o diagnóstico, as evidências da doença, mas não tinha doença. Inacreditável. Inacreditável, milagre de Deus. O que aconteceu com esse fato? Aquilo lá nos tocou muito e eu desejei voltar e agradecer aquele homem. E a primeira vez, então, assim, depois de homem, de adulto, eu entrei numa igreja de crente, igreja batista, para agradecer esse homem e fiquei, assim, impactado. Impactado com a palavra, com a dinâmica do culto. E ao sair dali eu falei para minha esposa, eu acho que eu encontrei tudo que eu estava precisando. E olha que isso foi algo para mim tremendo na época, porque todo jovem tem aquela coisa de não se manter muito numa coisa só, né? Sempre querendo fazer coisas diferentes, coisas novas, né? Insatisfeito eterno, né? É exatamente isso, um eterno insatisfeito. E aí o que aconteceu? Eu voltei do culto deslumbrado, falei para minha esposa, ela disse, mas eu acho que não era bem isso. E de 90 até 93, eu não voltei muito mais nessa igreja. Mas eu comecei a me questionar muito. O Espírito Santo já tinha tocado ali, já tinha plantado a semente. Cara, demais, cara. Tem uma frase aqui, cara, que eu até anotei para falar para ti, que eu acho interessante demais, que é do Abraham Kuhlman, que ele diz assim, não há nenhum espaço na vida do ser humano aonde Jesus não diga é meu. Que legal. Eu acho maravilhoso isso, porque aquilo ali
foi tão grande na minha vida, naquele culto, sem eu saber de nada, e sem conhecer a palavra, que me levou a questionar e buscar algo na palavra de Deus. Incrível, né? Lendo, cara, lendo. E eu sou sincero de dizer que eu não entendia muito, mas eu procurei ler. Comecei pelo Antigo Testamento, e eu acredito que... Imagina as dúvidas, né? Não, eu digo assim, ó, eu acredito que muitas pessoas que estão nos escutando hoje e têm a vontade de fazer isso, o desejo de fazer isso, que começam, eles já se deparam com uma dificuldade quando vão para o Antigo Testamento. Sim. Conhecido por todos, mas aí tu vê ali em Gênesis, é a serpente, Adão, é Eva, é um jardim, né? Então já começa a cair um pouco em descrédito da veracidade que a pessoa procura. Sim. E eu acho que aconteceu o que é normal para acontecer com todo mundo, aconteceu comigo. E então eu fui para o Novo Testamento. E eu li o Novo Testamento sem entender. Mas leu? Li. E sem Perseverou. praticar. Sim. Sem praticar, cara. Mas Deus, Ele é soberano mesmo, cara. Eu creio isso cada dia, cada momento que eu respiro, eu creio cada vez mais nessa verdade. Porque eu vou dizer uma coisa para ti, já. 1993, nesse desejo, nesse ímpeto de ler a palavra de Deus, eu fui demitido do meu emprego por, na hora vaga, ler a palavra de Deus. Uau! Perseguição. 93, cara, eu fui para minha casa, nunca tive insônia, nunca passei noites sem dormir, estava tranquilo mesmo tendo sido demitido. Era um verão muito quente e de madrugada eu me acordei, me deu uma insônia, eu gostava muito de ler. E como todo católico que não é praticante, eu tinha em cima do aparador uma Bíblia gigante. Aberto em Salmo 91. A mesma que eu lia. A mesma que você lia, né? A mesma que eu lia. E o que aconteceu, cara? Pensei em ler alguma revista, mas estava no quarto de minha esposa, estava dormindo, eu digo, não vou fazer isso. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Cara, e caiu em Êxodo 33. Êxodo 33, cara. E depois caiu em Jó. Mas eu lembro que Deus, na hora que eu abri a Bíblia e comecei a ler, cara, já não era mais que eu que lia a Bíblia. A Bíblia me lendo, cara. Incrível, né? Era uma coisa assim tremenda, cara. Eu nunca tinha tido experiência assim. Não era nem que eu cria ou deixava de crer. Eu não sabia que poderia existir um Deus. E aquela presença invadindo a vida, assim, né? Cara, demais, cara. A sensação que eu tive já foi de um pecado, um arrependimento, uma sujeira. Olha. Eu não sabia porque eu não praticava igreja. Eu não praticava ir em nenhuma igreja. Eu tinha aceitado Jesus naquele culto em 90, mas eu não entendia nada, não tinha tido instrução nenhuma. Sim. A única coisa que eu pude fazer naquele momento que eu lembro hoje, eu caí de joelho no chão e eu chorava compulsivamente. E só pedia desculpa. E sozinho, sem influência de homens. Porque muitas pessoas falam assim, está sendo influenciado. Nada. É o Espírito Santo agindo sobre a nossa vida, né, pastor? Não tinha nada. Eu lembro que eu morava num prédio, meu apartamento era térreo, acima da garagem, não tinha uma janela na sala, tinha a janela numa área lateral e na cozinha que encanava, assim, né? O vento quando ventava. E aquela noite era muito quente, cara. E parecia que as janelas estavam abertas e tinha entrado um vento sul ali. Uau. E eu chorava, cara, chorava. E tentei acordar minha esposa e explicar, ela achou que eu estava louco. E de manhã eu me acordei e fui buscar uma ajuda de um cunhado meu que já era crente. E ele disse, não, te acalma, cara, te acalma. E passou, cara. Aí fui numa reunião de célula, na época não era célula, na época, para aqueles que estão nos escutando, era, como é que era? A reunião era estudo bíblico, né? Estudo bíblico, sim. E aí eu fui numa reunião numa casa dessa, eu digo, cara, eu tenho que falar isso para alguém. Preciso compartilhar. Já me tremia todo, cara, cada vez que eu pensava e cada vez que eu abria a palavra de Deus para olhar para ela. A minha estrutura física não suportava, cara. Incrível. Né? Uma coisa louca, assim. Aí eu fui falar com esse meu cunhado, ele me levou numa reunião dessas, aí tava todo mundo falando da Bíblia, lia a Bíblia, e eu nunca tinha ido. E aquilo lá borbulhando dentro de mim, aí no final perguntaram se eu queria falar alguma coisa, e eu achando que eu estava louco, a minha esposa dizendo que eu estava louco, e eu chorava muito, né, e aquela alegria, eu dizia para ela, não, mas eu não estou chorando. Eu estou triste, né? Eu não estou triste, é uma alegria que tu não imagina, eu dizia para ela, pensa bem assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para ti, eu te amo, eu não quero que tu fique magoada com isso. Mas o amor que eu estou sentindo, eu nunca senti, é maior do que eu tenho por ti, maior do que eu tenho pelos meus filhos, eu não sei o que é.
E aí, ô Jean, quando deram a oportunidade para eu falar naquela reunião, eu comecei a falar e as pessoas começaram a orar em língua e falar e chorar. Que legal. E eu disse, pronto, eu tô louco e agora todo mundo Todo ficou mundo louco. ficou louco. Contagiante esse negócio. E aí eu saí dali, fui na casa de uma pessoa, eles oraram por mim e eu fui batizado no Espírito Santo, cara. Incrível. Que legal. Sem saber de muita coisa, cara. Só com esse testemunho. E interessante que eu passei um bom tempo nessa época, eu abri a palavra de Deus sem conhecer muito. No momento em que eu acho que o Espírito Santo me visitou naquela noite, me veio uma revelação da palavra de Deus, uma iluminação. Eu não gosto de dizer revelação porque a palavra já foi revelada. Já foi revelado. Eu acho que o nosso entendimento ele ficou cego, como diz a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Então foi iluminada a minha mente e veio uma compreensão. E eu pedia para as pessoas, eles abriam a palavra de Deus, eu li ali em um instante muito rápido e conseguia explicar, sem conhecer eu mesmo. Total, Eu mesmo entendi o que eu estava falando da primeira instância quando eu estava lendo, por coisa que eu não tinha entendido. Que incrível. A minha conversão foi impactante, cara. E a partir dessa conversão, nunca mais fiz o mesmo. E dali já cresceu a vontade da vida ministerial? Jean, assim, ó, a vontade... Você nem entendia ainda o que era isso. Não. A primeira situação que eu acho que acontece na vida do cristão, para você que está me escutando, para você que está vendo a gente, é um desejo ardente de servir. Sim. O primeiro ato, acho, que acontece é esse amor profundo, né? E o depois é servir a Deus e servir o nosso semelhante. Uhum. E aí eu comecei a servir, cara. Eu fui para a igreja, comecei a servir, né? E nunca preocupado com título, né? Nunca me preocupado em buscar algo para reconhecimento próprio, pessoal, mas servir. E como se fosse, eu gosto sempre de dizer quando eu prego, como se fosse uma declaração para uma pessoa que tu ama. Que legal. Quando tu declara que tu ama uma pessoa, tu tem que conquistar essa pessoa. Uhum. E tu vai te declarando. Mas chega um ponto que a tua esposa, a tua namorada, ela pega e vai dizer assim para você, tá, tu me ama mesmo? Tu é capaz de fazer isso por mim? Uhum. E eu acho que eu fui me entregando, eu entendo que eu fui me entregando e essa paixão foi me levando ao ponto de que o Senhor começou a me requerer algo de mim. Sim. Algo mais sério. Foi algo muito orgânico essa transição. E sempre envolvido com a igreja. Outra coisa que as pessoas precisam saber, que é importante demais, não ver a igreja apenas como uma instituição, mas um organismo vivo. É verdade. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Uhum. O organismo vivo que ele te ajuda nesse crescimento da santificação. Uhum. Por que eu entendo, já? É assim, ó, existem coisas que nós precisamos entender. Primeiro fato é o fato da conversão em si. Uhum. É um ato único e específico. Graça, favor de Deus. É verdade. Né? Uhum. Deus, ele é o autor dessa salvação. Né? Então, ele vem e resgata. Né? Agora, a santificação é outra situação. Pastor, até em cima disso, né, que a gente estava até conversando aqui de bastidores, isso é uma luta hoje muito grande, principalmente para a juventude brasileira. Para a juventude mundial, mas né, a gente está no Brasil aqui. Como o senhor vê isso hoje? Porque o jovem, ele está sofrendo um ataque de conceito, de caráter, me surpreende o conceito de certo e errado que eles estão tentando estupar. Tudo isso. Como o senhor vê isso hoje como pastor? Como alcançar? E quando eu digo alcançar, eu tenho que convencer ele disso. Porque nós, como cristãos, sabemos que quem convence é o Espírito Santo. Né? Mas de abrir o olho desse jovem e falar, cara, tem duas escolhas para você. Né? E eu provei as duas, né? O senhor não veio de cristão, eu também não vim. Você fala, cara, eu provei essa, era legal, era boa. Mas eu provei essa que é excelente. Aí o cara que nunca provou essa fala assim, não, mas essa não é boa. Você é louco, você é um cara... Como o senhor vê isso hoje? O senhor é um pastor jovem. Não, o senhor é um pastor jovem aqui, né? A aparência da boa. Não, mas é uma verdade. E eu acho que isso é uma grande batalha que nós temos que ter hoje no mundo evangélico mesmo, né, pastor? Eu acredito, sabe, Jean, que o jovem em si, ele tem que se dar o direito para novas descobertas. Hoje o que está muito em evidência são descobertas meio que descartáveis, que não têm uma base sólida para a hora que o jovem vai entrar em conflito, já que ele tem uma vida toda a percorrer. Sim. Né? Então, ele não pode, de certa forma, se alienar. Né? Tem um termo grego que eu gosto muito, né? da Grécia Antiga, em relação até à polis, a política,
e fala que aquelas pessoas que eram alienadas, que não se envolviam, não saíam da polis para discutir a questão social, né? Eles tinham um nome em grego, era idiotez. Idiotez. Sabia? E o termo idiota vem daí. Idiota vem daí. Mas não é esse termo não está ligado àquela pessoa que tem isso por uma questão mental, de enfermidade ou alguma coisa que aconteceu na pessoa. Isso aí ela trouxe para ela como algo que ela desejou. Ela não quer se envolver nisso. Incrível. Engraçado que hoje nos nossos dias ainda há preconceito, gente. Muitos, né? Eu olhando para trás, cara, em 1990 existia muito mais preconceito. Mas ainda hoje, com tudo que está sendo divulgado, mostrado, mesmo que as nossas igrejas, algumas delas hoje, tenham um diálogo com a sociedade e vire meio que algo meio que moda, mas mesmo assim dá um preconceito. Sim. Né? E a gente precisa instruir o jovem a abrir a mente, a entender isso, entendeu? Para poder provar, porque o que faz com que seja um limitador na vida de um jovem? É o que ele provou até aqui. O que ele conhece, ele pode falar. O que ele não conhece... Eu adorava surf, adorava andar Sim. de skate, adorava sair, nunca fui muito de balada, mas gostava de um barzinho, nunca fui muito de usar droga, muito de beber, mas tem um prazer nisso. Sim. Mas o prazer que eu tive no ato da conversão genuína É muito maior, né? incomparável, gente. Pastor, eu uso um termo que eu acho que casa muito bem com isso, porque eu falo assim, ó, quando eu me converti, eu não deixei de fazer nada do que eu gostava. Eu mudei o meu gosto. Foi uma coisa, né? Com consumo de droga, com tudo. Um monte de coisa errada que eu achava que trazia felicidade. Aí os meus amigos falavam, mas você, cara, a tua igreja não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, cara, minha igreja não pra mim não deu de nada. Eu não deixei de fazer nada que eu gosto, eu só não gosto mais disso. É verdade. Só não me dá mais prazer isso, né? E as pessoas não entendiam. Falavam, pirou. Usavam ainda o termo assim, crenteou. Ele crenteou, ficou careta. Mas é um prazer imenso, né? Nossa, como eu gostaria que a maior parte do público pudesse dar a oportunidade de provar isso, né? Se não gostar, sai, né, doutor? Se abrir, uma coisa eu vou dizer para você, assim, ó, o Senhor Jesus, ele está em busca das pessoas. Sim. Para uma conversão genuína. E essa conversão genuína não é só um prazer, ela é um estilo de vida que transforma a pessoa. Né? E hoje, mais do que nunca, gente, as pessoas precisam ter referência, entendeu? E precisam ter estrutura. O que aconteceu no nosso país e na esfera mundial, de uns anos para cá, é acabar com a estrutura e a referência do ser humano. É verdade. E nós precisamos buscar estrutura e referência. E é uma luta na questão missional, é uma luta fazer isso com o jovem. Então, na igreja hoje, o que a gente faz? A gente recebe pessoas de meia idade, jovens casais, e a gente tem que, com cuidado, como cirurgião, desconstruir algumas coisas e construir algo novo, para que a pessoa possa ter essa experiência. Entendeu? Por que eu digo isso? É porque as pessoas hoje vêm de uma referência de vida com vários tipos de experiências frustradas. Muitas decepções. E a igreja, na mente delas, é mais uma. É verdade. Já entra com essa predisposição que não vai dar certo. Exatamente. Né? Por quê? Porque vai viver uma religião sem uma base teológica segura, que é extremamente necessário. Muito necessário. Né? Não existe um crente que possa passar pela vida cristã de santidade para chegar à imagem e semelhança de Cristo sem ter uma base teológica segura. Claro. Uma colcha de retalho é horrível. Não. Inclusive, quando a palavra de Deus diz que ele não pode botar remendo novo em pano velho, é isso que está sendo falado. Não tem como tu ir na igreja, já, e querer pegar só uma palavra, uma referência a uma palavra, e continuar com as tuas vestes velhas e usar aquilo ali porque te fez bem. É uma transformação num todo. Genuína. Num todo. De coração. Então, os jovens eles precisam se dar esse direito. Né? E é engraçado porque eu vejo assim, algo quando eu me converti que me chamou muito a atenção, era a felicidade do povo jovem da igreja. É verdade. A alegria no rosto, aquele semblante. Eu falo, gente, eu quero ser assim, não consigo. Não é verdade? É verdade. Né? E as pessoas falam assim, mas eles, coitados, são caretas, são isso. Gente, são felizes, né? Sabe uma coisa que eu penso muito, me preocupo muito quanto a presidente, fundador e pastor principal da igreja que hoje a gente está lidando, é essa felicidade, cara.
Porque tem um princípio de felicidade que o mundo ele quer colocar na vida das pessoas. Sim. Né? E a igreja, de certa forma, com essa linguagem para evangelizar e atrair, ela proporciona uma felicidade assim também. Sim. E essa felicidade que tu está falando, que partiu do teu coração, do meu, é uma felicidade que vem de dentro para fora. Exatamente. Exatamente. Entendesse? Ela cresce, ela amplia, Ela não passa tem por motivo palpável, né? cima, passa por cima das dificuldades rindo. A gente vê Paulo Exato. na cadeia cantando, entendeu? Exatamente. Então, é uma felicidade que ela é diferente. Eu acredito que é a eterna gratidão pela salvação, né? Ah, só pode ser, né, pastor? É uma coisa inexplicável. Tem que viver. Você tem que ter essa experiência. Eu falo que você tem um relacionamento com Deus, para quem não tem, acha que sabe o que é. É. Não teve. Eu falo que é igual ter filho. Cara, eu nunca tive. Cara, você não sabe o que é um amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, né? A hora que tem, a pessoa fala, entendi o que você estava falando. Exatamente. É a mesma coisa em Deus. Você que é pai, né? Teve teu filhinho novinho, você acha que você ama o teu filho de uma forma gritante? A hora que você descobriu o amor de Deus, É verdade. ele transborda tudo isso. né? Eu procuro aplicar, às vezes, quando estou pregando essa situação, e dizer que Deus entregou o filho dele, né? Para morrer por nós, para que a gente pudesse ter essa salvação, né? Aí eu procuro exemplificar, né? E dizer assim, você seria capaz de se entregar, né? Ou alguém seria capaz de se entregar, um amigo nosso, por nós, por mais. Agora a situação é a seguinte, você foi julgado e condenado. Você não está ali só para ser avaliado, foi julgado e condenado. Você é o bandido mesmo, o homicida. Entendeu? Comprovadamente. A justificação, ela explica muito bem isso. Não existe como um justo justificar um injusto. É verdade. Existe essa possibilidade? Naturalmente não. De repente a pessoa está se perguntando, está escutando a gente aí, vendo a gente, está se perguntando, a possibilidade de Deus que é justo perdoar uma pessoa injusta? Porque se ele é justo, ele não pode perdoar um injusto, Sim. um bandido. Uhum. Só que o que Deus fez vai além da nossa imaginação. Porque ele Ele colocou salva. o filho dele no nosso lugar, É verdade. para nos justificar. É inexplicável. É um Humanamente, amor, né? tu está falando sobre amor. O exatamente. amor de Deus, ele nos constrange. Não, nos constrange e não dá. Eu brinco muito também com isso, falando que se dependesse da unha de um filho meu para salvar alguém, o cara ia queimar no fogo do inferno, que eu não tiro. Imagina assim, ó, o cara é bandido, condenado, Sim. e tu vai entregar o teu filho para perdoar pagar a ele. pena dele. E ele vai ser livre. Exato. Vai continuar sendo uma coisa. É o que Jesus fez por nós e É fez por tremendo, você. é tremendo. Né? É inacreditável, né, pastor? Eu sou apaixonado, cara, apaixonado mesmo pela palavra de Deus, pela salvação, né? Pelo chamado, pela vocação, né? Apaixonado, cara. E é uma sensação de liberdade muito boa, né, pastor? Que as pessoas acham que nós andamos dentro de um aprisco, para quem não conhece. E eu vejo totalmente o inverso. Não é? Como o senhor vê isso assim? Porque eu me sinto totalmente livre. Eu me senti aprisionado depois. Né? Nós éramos aprisionados de uma forma que achávamos que era livre. Com certeza. Hoje nós somos livres e as pessoas de fora falam assim, estão tudo na prisão, fala lá. Aprisionado, né? Uma das coisas é aquilo que nós conversamos aqui, né? De que o diabo, ele cegou o entendimento, né? Sem preconceito com a palavra, que o diabo, existe diabo. Não, só tenta entender o princípio. Sim. O diabo, ele cegou o entendimento para que a gente não possa ver isso. É verdade. Né? Agora, essa liberdade, o que eu penso dessa liberdade? É o chamado e vocação, né? O chamado, quando tu converte, que Deus traz a salvação, tu converte, esse chamado, ele te leva a exercer o que tu faz melhor, glorificando a Deus. Se tu é um repórter, se tu é um engenheiro, se tu é um médico, tu recebe o chamado de Deus e tu vai ser o melhor médico honrando a Deus. É verdade. Tu vai ser o melhor repórter honrando a Deus, o melhor político honrando a Deus. É verdade. Tudo que fizer, faça com excelência, como se fosse para o Senhor. E a vocação, o que eu vejo que é? A vocação é hoje. Hoje tu está fazendo o que tu está fazendo aqui, então tu, vocacionado por Deus, está glorificando a Deus, fazendo da melhor forma possível. Isso nos dá uma liberdade tremenda. É verdade. Porque foge das quatro paredes do conceito de comportamento que o ser humano tem que ter no que está fazendo. Sim. Tu tem um pressuposto que te limita, que é a palavra de Deus, mas não te limita te isolando, mas te limita te libertando. Sim. Entendeu? Que é demais isso, é incrível. É demais. Uma sensação muito prazerosa, né? Entendeu? Então tu consegue fazer as coisas e por mais que tu venha errar, tu não é condenado, porque tu foi justificado. Sim. Tu tem um advogado hoje, o sangue de Cristo é sobre a tua pessoa, né? E tu pode seguir aquele caminho ali
E eu posso dizer para ti, assim, ó, nesse chamado existem coisas que são tremendas, cara, mas que é necessário. Primeiro que qualquer crente, não só aquele que é pastor, né, mas ele tem que ser apaixonado. Segundo, ele tem que ter perseverança e tem que ter coragem. É verdade. É verdade. Porque vão aparecer provas durante a tua vida que tu vai precisar mostrar a fé que tu tem. E os desafios do cristão sempre são grandes. Isso é legal, porque assim, as pessoas acham também, né? Falam assim, vou me converter, vai ser tudo mil maravilha. A nossa vida natural é a mesma, né? A diferença é que a gente tem para quem pedir, né? Para quem clamar, para quem chorar, e ele sempre vai nos ouvir e sempre vai nos consolar, né? É verdade. A palavra de Deus, ela é completa em si, né? Ela é inerrante, infalível, né? E ela é a autoridade suprema para aqueles que se chamam cristãos, né? E eu acho que ela é o remédio para tudo, cara. Tu encontra qualquer coisa que tu precisar na Bíblia, para qualquer situação que tu esteja passando. É verdade. Quer Seja dizer, de negócios, de saúde, de família, é incrível, né? o que a sociedade, a nossa vida fora do cristianismo nos propõe são soluções, mas não são soluções que a longo prazo são soluções que tenham sucesso. Sim. Tenham a vitória, né? E a Bíblia ela nos propõe isso. Às vezes, aparentemente, na primeira instância, no primeiro olhar, no primeiro passo, parece que é derrota. Parece que tu tá na contramão do mundo, né, Jorge? É verdade, já passou. Só que se tu olhar para trás, tu vai ver, cara, como eu me desviei de situações e hoje eu vejo que foi só porque Deus... Porque eu me debrucei na palavra de Deus e obedeci a vontade de Deus, entendeu? Então eu digo para aquele jovem que é crente, não desanime. Amém. Para aquele jovem que é crente, persevere. Seja corajoso para na hora que a palavra de Deus te desafiar, entendeu? Você perseverar com os pés na rocha. É verdade. Faz toda a diferença. Com certeza, pastor. Com certeza. Pastor, você acredita? Nosso tempo já foi, pastor. Não deu nem para saída, né? Já foi, não deu nem para saída. Mas a gente tem o programa da rádio, a gente tem um tempo limitado. Pastor, assim, ó, eu quero um compromisso com o senhor que a gente vai fazer outras conversas. Pode. A gente precisa marcar e evoluir disso, que a nossa lista estava grande. É só ver mas o tema que eu trago. É tão bom que fluiu muito rapidamente, né? Eu quero te agradecer, pastor, mas eu quero que o senhor deixe um convite aqui para o nosso ouvinte, para a tua igreja, para o culto, o horário de culto. Fica à vontade ali, eu quero que você faça para a nossa audiência. Então, eu queria convidar todos aqueles que estão nos escutando, aqueles que estão nos vendo também, para comparecer na igreja. Depois do Covid, isso tem sido uma luta muito grande, né? Mas é importante a pessoa estar ali na congregação, junto com os irmãos, né? Com aquele calor humano. Nós fazemos nossas reuniões nos domingos, às 19h30, no Balneário do Estreito, Rua Santa Teresa 244, né? O endereço vai estar aqui embaixo também para vocês. É um prazer receber cada um de vocês lá, conversar. Se tiver alguma dúvida, me chama, a gente senta, conversa, né? E participar desse momento maravilhoso, que é o momento onde a gente pode louvar a Deus. Amém. Não só com música, mas louvar a Deus também entregando para a vontade soberana dele sobre a nossa vida, escutando a palavra e depois disso praticando. É verdade, pastor. E segui-lo na rede social? Temos também a Nova Geração, né? Uhum. Tem alguns vídeos no YouTube já e tem também o canal dela, depois a gente coloca ali. Também coloca ali o canal, vai estar aqui embaixo. Possa ver. Tá? Temos os eventos, temos as histórias, né? Da Nova Geração, como que foi, como que aconteceu, numa próxima oportunidade posso estar falando. Vamos contar tudo isso. Mas você vai ser muito bem-vindo. Maravilha, vou visitá-lo também. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês aqui mais esse sábado, né? Esse programa passa todos os sábados aqui na Sara Brasil FM. Pastor Renato, que honra imensa conhecê-lo, poder ouvi-lo um pouco, muito prazeroso ouvi-lo. Espero que a gente possa fazer isso muitas outras vezes. E você, nosso ouvinte, vá ali na igreja, conheça o ministério incrível do pastor. E eu tenho certeza que sua vida poderá e será mudada a partir disso. Amém. Mais uma vez, o programa Café com Líderes. Obrigado.